Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro. Bem pessoal, de tanto Bolsonaro indiretamente acusar governadores e prefeitos por questão do desvio, dos recursos da saúde contra o coronavírus e a operação da Polícia Federal, na qual Zambelli falou, o Covidão, veja bem quem é que realmente agora está na mira do MP. Já foi falado uma vez aqui, mas eu estou trazendo agora de forma bem mais ampla, Exatamente, o Exército, as Forças Armadas, exatamente, o Ministério Público pede investigação sobre custos de produção de cloroquina pelo Exército. O Exército Brasileiro, que se diziam tão cheio de virtude contra a corrupção, contra as mamatas, contra os desvios, veja bem aonde é que o Exército foi se meter. Então, meus amigos, a gente vai agora dar aqui continuidade, porque o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Rochas Furtado, enviou ao TCU, Tribunal de Contas da União, um pedido para a abertura de investigação sobre o suposto superfaturamento na compra de insumos para a produção de cloroquina pelo Exército Brasileiro. Eita, rapaz, como é que pode, mano? Ou seja, todo mundo quis tirar uma casquinha aí dos recursos públicos ao combate do coronavírus. Não foi só governadores, prefeitos, mas até o próprio exército. O que é isso? Que país é esse, rapaz? A gente tanto que luta contra a corrupção, faz vídeo, post, reclama. Ora aponta que é da direita a corrupção, ora aponta que é da esquerda a corrupção. Nem precisa falar do Centrão, porque lá é corrupção ao extremo. Forças Armadas envolvidas com algo tão assim, realmente é milhões de reais rodando neste país, e a galera queria tirar um pouquinho aí, uma casquinha desse dinheiro. Pois bem, no pedido enviado ontem do subprocurador, também pede que a investigação avalie a gestão de riscos envolvida na decisão em que averigue a responsabilidade direta do presidente Jair Bolsonaro na orientação e determinação para o incremento dessa produção, sem que houvesse a comprovação médica ou científica de que o medicamento seja útil para o tratamento da Covid-19. Eu falei sempre aqui. E é bom quando a gente fala que fica guardado nas redes sociais, porque a gente tem como comprovar. Quando eu soube que o Exército Brasileiro ficou incumbido de uma produção extraordinária de um número elevado de medicamentos da cloroquina, eu disse que essa responsabilidade iria cair no colo de Bolsonaro, porque ele ordenou que as Forças Armadas, porque não foi só o Exército não, o Exército com parceria com a Aeronáutica e a Marinha, produziram uma quantidade gigantesca de comprimidos que não tinha eficácia contra o coronavírus, sem realmente informar o quanto aquilo custaria aos cofres públicos. Alguém ia ser responsabilizado por uma quantidade gigantesca de comprimidos sem eficácia. Desespero tanto que Bolsonaro tentou impressionar Nelson Tasti, que acabou pedindo demissão, e ele sabe muito bem o porquê. Tinha que assinar o decreto de Bolsonaro autorizando o automedicamento para toda a população brasileira da cloroquina. Então, aqui dentro da reportagem fala assim, na justificativa para o pedido, Furtado cita a reportagem ao jornal Folha de São Paulo, que aponta que o governo pagou quase 6 vezes pelo insumo do que havia pago em um ano antes. 6 vezes. O medicamento é produzido para o lúpus e a malária, se eu não me engano, mas ele tinha um custo anual, só que para essa produção agora, ele custou 6 vezes mais. E é preciso ser investigado. Superfaturamento. E um superfaturamento aí que pensava que não ia ser investigado, porque a compra de respiradores importados levantaria suspeita pela a questão da nota fiscal. Mas a produção de remédios, que é mais fácil, uma quantidade maior, pensavam que não ia ser fiscalizado. Acabou sendo e está sendo. Também foi citado pelo subprocurador uma matéria da revista Época, em que diz que o comando do Exército aumentou em 84 vezes a produção desses medicamentos, em comparação ao mesmo período nos anos de 2017 e 2019. Abre aspas. Embora o possível aumento do custo dos insumos, do transporte e do dólar possa ter influenciado o aumento do preço, ainda assim adquirir o produto por um valor 6 vezes maior numa compra sem licitação
ao meu ver, representa um forte indício de eventual superfaturamento, situação que merece ser devidamente apurada pelo controle externo da administração pública. Assim, o procurador enfatizou. Realmente o governo federal está pisando na bola, para não dizer que realmente pisou, porque ainda está em investigação, mas teve aí um superfaturamento de 6 vezes mais do valor. Olha que o governo Bolsonaro foi uma semana aqui para ele querer não ver a hora de passar, né? Além de todos os problemas que surgiram no meio do caminho, as prisões. Agora, o Ministério Público Federal está aí pedindo investigação nesse superfaturamento da produção da cloroquina e a responsabilidade da produção dele caindo sobre Bolsonaro, porque orientou a produção de um medicamento sem comprovação científica. Eu sabia que isso ia dar pepino para Bolsonaro. Segundo a assessoria da imprensa do TCU, o processo ainda não foi autuado. Após sua instauração, será designado um ministro relator que determinará os próximos passos do andamento processual. Normalmente, a solicitação é enviada inicialmente para a unidade técnica realizar a análise prévia, informou o órgão. E agora a gente tem a informação aqui toda detalhada. Medicamento sem eficácia comprovado. Em seu parecer, Furtado afirma que, embora a cloroquina e a hidroxicloroquina tenham sido aventadas como possíveis medicamentos viáveis para tratar pacientes com Covid-19, nenhum estudo científico conseguiu comprovar a eficácia dessa substância no tratamento da doença. O subprocurador menciona ainda que a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, sigla em inglês, que revogou a autorização emergencial para o uso desses medicamentos no tratamento da Covid-19 por não haver comprovação científica de seus benefícios. Nesse contexto, não se mostra razoável a atitude do governo federal, como se sabe, sob a influência direta do presidente da República, em aumentar de forma extraordinária a produção do fármaco cloroquina por intermédio do Exército, quando se sabe de sua ineficiência para pacientes de Covid-19, tendo em conta a necessária observância dos princípios constitucionais que orientam a ação da administração pública, afirmou. No caso da fabricação em massa de medicamento que não se comprova eficácia para o tratamento da Covid-19, resulta num desperdício de recurso público que deve ser devidamente apurado e os responsáveis penalizados na forma da lei, especialmente se há suspeitas de superfaturamento na aquisição de insumos, disse Furtado em outro trecho. Rapaz, o negócio aqui não tá de brincadeira, viu? Isso daqui, se comprovado, o superfaturamento, a maneira irresponsável que Bolsonaro ordenou às Forças Armadas a produzir esse medicamento para distribuir à população, no qual não tem eficácia nenhuma, isso além de dar impeachment, meus amigos, dá prisão. Porque é dentro dos parâmetros da lei. E agora, Bolsonaro? Vai fazer companhia ao Queiroz, é? Aí vamos ouvir do Exército. O Exército diz que o processo de produção segue a lei. Procurado pelo UOL, o Exército informou que o Liquefex, Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, recebe demandas do Ministério da Saúde e da Defesa por meio de termos de execução descentralizada. Em nota, o Exército afirmou que todo o processo licitatório para aquisição dos respectivos insumos foi realizado de acordo com as leis, normas e regras vigentes e submetidas aos órgãos de controle interno. Finalmente, não cabe ao Exército Brasileiro opinar sobre os protocolos de utilização ou distribuição de medicamentos, nem emitir comentários sobre a atuação de órgãos de controle externo, disse em nota. Isso aqui é uma desculpa para o Exército não ser responsabilizado e penalizado por uma ação imprudente e irresponsável de produção de medicamento na qual não tem eficácia, assim diz o subprocurador, e o agravante maior, faturamento 6 vezes a mais do que era produzido até ano passado. Então, a UOL enviou um e-mail à assessoria da imprensa do Ministério da Saúde pedindo um posicionamento, mas não teve resposta até a publicação deste texto. Mas não teve resposta até a publicação deste texto. O governo Bolsonaro sempre se omitindo em dar as devidas respostas nas quais as perguntas são feitas em cima de fatos. Meus amigos, fica aqui nesse vídeo a explícita comprovação de que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm eficácia nenhuma
derrubado pelo o decreto emergencial, na qual não tem mais valor nos Estados Unidos, simplesmente pelos dados da FDA, que é a agência reguladora de medicamentos, é como se fosse a Anvisa, e ainda tem este problema do superfaturamento em 6 vezes mais do valor dos insumos e o risco que Bolsonaro colocou a população brasileira em fazer as pessoas tomarem um medicamento que não tem serventia contra a Covid-19. No mais, eu me despeço por aqui, pessoal. Essa aqui era uma informação que eu queria passar, que é muito importante salientarmos o perigo de se automedicar com um remédio que ainda não é comprovadamente cientificamente contra o coronavírus. Mas aguardemos, porque até o final do ano teremos uma vacina e início do próximo ano outras empresas farmacêuticas disponibilizará mais vacinas para todas as pessoas que contraíram o Covid-19 ou realmente quer se prevenir nela. Valeu!